Série Lições de Vida vai mostrar a história de um jovem que foi o único sobrevivente de um acidente. Incêndio em Bom Princípio foi combatido após 5 horas de trabalho dos bombeiros. Chuva elevou o nível do Rio dos Sinos e deixou a Defesa Civil em estado de alerta. E tem ainda o último jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre e a previsão do tempo. A partir de agora, você vai ficar atualizado com os principais fatos do dia, que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta segunda-feira, 30 de junho. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente! Olá! Hoje começamos esta edição com uma notícia de sobrevivência. A série Lições de Vida do jornal NH vai mostrar a história de um jovem que passou por um acidente de automóvel há 3 anos e foi o único sobrevivente. Eram 8h45 da noite de 2 de setembro de 2011, quando os 4 ocupantes do Celta Vermelho tiveram sua viagem interrompida. Os músicos do grupo nativista Alma de Campo e Rio seguiam para Santa Catarina, onde fariam um show, quando em uma curva do quilômetro 307 da BR-386, na cidade de Pouso Novo, foram atingidos por uma carreta. 3 músicos perderam suas vidas ali. Mas Luiz Gustavo da Lastra, que na época tinha 15 anos, conseguiu sobreviver e hoje, aos 18 anos de idade, conta como aprendeu a lidar com a situação que enfrentou. E como é que foi assim no instante do acidente? Até que parte tu lembra e até que parte tu esqueceu, assim, ou tu não se lembra porque já tinha acontecido? Eu lembro até o instante de enxergar a carreta vindo na nossa direção. Daí depois eu desmaiei e acordei já embaixo das Ferraris. E quando tu acordou, assim, qual foi a primeira coisa que tu viu ou que tu ouviu lá? Eu vi algumas pessoas conversando, eu não via nada, estava escuro. E daí eu pedi socorro, chamei por ajuda. Aí tu foi levado para o hospital sem saber o que tinha acontecido direito ou já foram te avisando que... Não, eu sabia porque eu fiquei trancado, né? Sim. Então daí até que chegaram em mim, eles não me enxergavam, né? Daí até que eles conseguiram chegar em mim, demorou um tempão, assim. Daí eu já tava mais ou menos, e eu tava consciente, né? Daí eu sabia o que estava acontecendo. E quando tu descobriu o que aconteceu com os teus amigos? Logo depois tinha um colega meu que estava do meu lado, eu vi ele. Tu já viu o estado que ele tá, já teve uma noção. E hoje, assim, como é que tu tá, Gustavo, com relação a isso? Assim, é uma coisa que te incomoda ou é uma coisa que tu... Não, eu tento levar da melhor maneira possível. Assim, é claro que a gente sente muita saudade, né? Ainda mais que a gente estava sempre junto. Aqui em casa a gente se ensaiava direto e estava sempre fim de semana juntos. Mas hoje, assim, eu sinto mais saudade das coisas boas, é claro, e não tento pensar muito, assim, no pior. Sim. Tem que, né, levar a vida adiante. E tu ficou com alguma sequela, assim, do acidente? Alguma coisa que te dificultou? O meu braço ele não estica, normalmente. Ele só abre. E eu tenho uma cicatriz aqui, mas nada mais que isso. E a música, ela não parou de fazer parte da tua vida, né? Ela continua. Não. Hoje tu continua tocando, que instrumentos? Te apresenta como? Eu tocava acordeon, continuo tocando acordeon. Eu toco um pouco de violão, mas só pra brincar, assim. O que tu diria, assim, pra quem tá saindo de casa agora e tá pegando o carro, pra quem sai de uma festa e pega o carro bêbado, pra os motoristas de caminhão que tomam remédio pra dormir, pra não dormir no trânsito, o que tu diria pra essas pessoas? Eu diria que se eles têm família, eles pensem antes na família deles. E também se eles não têm, que eles pensem na família dos outros. Porque não é só ele e o veículo, ele pode estar manuseando uma arma. Então, muita prudência e muita consciência na hora de dirigir. Incrível a história, né? Mais detalhes você também confere na edição impressa do Jornal NH desta terça-feira. O vídeo você pode assistir aqui no site do Jornal NH.
Na noite deste domingo, um incêndio atingiu uma fábrica de vassouras em Bom Princípio. Os bombeiros precisaram da ajuda das corporações de São Sebastião do Caí, Feliz e São Vendelino para combater as chamas. Só depois de quase 6 horas, o fogo foi controlado. 2 pessoas que estavam dentro da fábrica no momento do incêndio conseguiram escapar e não ficaram feridas. Uma empresa de vassouras localizada na localidade de Morro Tico-Tico, em Bom Princípio, foi destruída por um incêndio. As chamas iniciaram por volta das 9h30 da noite de domingo. O combate ao fogo prosseguiu até as 3 horas da madrugada. Já na manhã de segunda-feira, os bombeiros atuaram no rescaldo do fogo. As chuvas dos últimos dias trouxeram medo e, em algumas localidades do estado, prejuízos e estragos. Aqui na região, o Rio dos Sinos subiu e já ameaça alagar alguns bairros. A chuva que castigou a região na última semana dá uma trégua e os riscos de alagamento diminuem. De acordo com a Metsul Meteorologia, uma massa de ar seco chega nesta terça-feira e o sol aparece em todo o estado. Deve voltar a chover somente entre quinta e sexta-feira, fazendo com que a Defesa Civil descarte a possibilidade de alagamento pelo menos até quarta em Novo Hamburgo. O Rio dos Sinos chegou em 6,8 metros nesta segunda-feira e somente sairá do leito se chegar aos 7 metros. A informação chega em boa hora para os moradores da Vila Integração, onde a água começa a invadir os terrenos. Até hoje só, que nem eu disse pra vocês, só aquela vez, né? O resto tudo pra baixo encheu, né? Pessoas aí que moram aí há 30 anos nunca tinha visto uma enchente daquela. Mas agora quando tá nesse nível você já começa a ficar atento. Não, aqui começa assim, a gente fica, né, já fica apreensivo, né? Mas esperamos que não dê que nem a outra vez, né? Vamos saber como vai ser a previsão do tempo para esta terça-feira. Quem conta os detalhes é a Laura Pífero. Olá, depois de muitos dias de chuva, é a hora do sol voltar na região. E junto com o sol, a terça-feira promete trazer também dias mais frios para o Rio Grande do Sul. Mas aproveite, porque o sol fica apenas até quinta-feira. E apesar das previsões de um tempo melhor, as imagens do satélite mostram que ainda há muitas nuvens sobre o estado. No Vale dos Sinos, a terça-feira terá momentos de sol e nuvens, e a mínima será de 8 e a máxima de 12 graus. No Vale do Paranhana, o dia também terá sol entre nuvens, as temperaturas ficam entre 7 e 11 graus. No Vale do Caí, o sol também aparece durante a terça-feira, a mínima será de 6 e a máxima de 12 graus. Na região das Hortênsias, o dia amanhece frio e com sol entre nuvens, as temperaturas variam de 5 a 9 graus. Mas no litoral ainda não será nessa terça-feira que o sol aparecerá. O dia terá chuva e as temperaturas variam de 12 a 14 graus. E a mesma situação se repete em Gravataí e região, que terá chuva e nuvens durante o dia. A mínima será de 8 e a máxima pode atingir os 13 graus. E vamos aos assuntos de Copa do Mundo com o João Linden. Tudo bem, João? Tudo bom, Kelly. A gente está começando agora o NH ao vivo, logo depois do término do jogo, né? Que estava rolando entre a Alemanha e a Argélia, que infelizmente a Argélia perdeu, mas infelizmente também a Alemanha seguiu em frente. Uns dois times verdade. Para nossa colônia alemã aqui na região, uma região colonizada por alemães, acredito que sim. O último jogo do Beira-Rio nesta Copa do Mundo. Foi um baita jogo para fechar bem o estádio, a participação do Rio Grande do Sul na Copa do Mundo. Um jogo que, apesar do placar magro, né, um 2-1, foi até para a prorrogação, terminou 0-0 no tempo normal, mas a disputa foi tão intensa que acabou sendo válido mesmo com placar magro, essa despedida do Beira-Rio na Copa do Mundo. Mas aí vale destacar também a ação dos goleiros, né? É verdade, os dois goleiros foram muito bem, especialmente o goleiro da Argélia. O Neuer também, o goleiro alemão, também fez defesas importantes, mas obviamente em função da tradição, da maior qualidade dos jogadores. A Alemanha passou a maior parte do tempo atacando, obrigando o goleiro do time africano a se revirar em 2, 3, 4, 5 para conseguir levar o jogo para a prorrogação. Só que infelizmente, eu estava torcendo para a Argélia, que estou até de verde e branco hoje, o pessoal cansou na prorrogação, eles já tiveram que fazer muita força, foi muito desgastante para eles conseguirem segurar o 0-0 contra esse time da Alemanha, que é um dos times mais fortes, no meu ver, desse Mundial.
E aí na prorrogação acabaram cansando e entregaram o jogo. As condições de preparação aí colocando em uma balança entre a Alemanha e a Argélia, nesse caso, o tempo de preparação, também de experiência com o futebol e trabalho com o futebol, acha que prevaleceu? Não, isso sempre... Eu acho que assim, o tempo de preparação para essa Copa do Mundo é muito semelhante entre todas as seleções. Sim, mas em termos de condições. Não, isso influencia sim. Mas é mais até por causa da tradição do país no futebol. A Argélia, por exemplo, nunca tinha chegado numas oitavas de finais de Copa do Mundo. Agora no primeiro tempo deu para observar, no segundo tempo eu já fiquei ouvindo daqui o jogo, eu não consegui mais acompanhar pela TV, mas assistindo deu para ver que o semblante dos jogadores argelinos, eles estavam já muito cansados. Só que não era nem de cansaço, o semblante era de desespero, né? Porque era uma oportunidade única para eles. É verdade, mas muitos deles já estão na Europa, inclusive, mas sempre é uma maneira de despontar, de mostrar serviço, porque é a maior vitrine no mundo do futebol, é a Copa do Mundo, que só tem de 4 a 4 anos. Mas de qualquer maneira já fizeram um baita papel, já mostraram que tem condições de jogar em times maiores do que eles já estão, ou de ter contratos melhores. Muitos deles provavelmente vão se transferir ou vão fazer um acerto, porque realmente eles surpreenderam, até não por classificar, porque era um grupo meio equilibrado, o grupo que eles estavam na Copa do Mundo, mas surpreenderam pelo fato da qualidade do futebol que eles mostraram, porque a Alemanha teve que passar trabalho hoje para conseguir avançar para as quartas de final, e de repente, como a gente está cansado de ver no futebol, podia dar uma zebrinha tranquilamente, não seria nenhum absurdo tão grande pelo que foi o jogo de hoje. Mas agora, partidas à parte, jogo à parte, a gente vai sentir muita falta da Copa do Mundo aqui no Rio Grande do Sul, eu já estou sentindo falta, né, que foi muito legal, uma experiência única que eu acho que os gaúchos, especialmente o povo da capital de Porto Alegre, conviveram com esse período aí, coreanos, argelinos, alemães, argentinos principalmente, franceses, australianos, coreanos. Exatamente, é uma oportunidade única de conviver com essas pessoas, de trocar experiências, né? Só a Copa do Mundo, e é todo mundo num clima festivo, um clima amistoso de fazer festa, e porque tá todo mundo ali pelo futebol. E também sem contar a parte financeira, né, das divisas que eles acabam deixando aqui antes de voltar para o seu país de origem. Eu acho que depois que acabar a Copa do Mundo, vão botar tudo no papel, como é que foi. Acho que vai ser bem legal, tanto para Porto Alegre como para o Rio Grande do Sul. Inclusive, falta muito pouco, né? A gente já está em 30 de junho. A gente esperou tanto tempo para começar a Copa do Mundo e, de repente, está passando tão rápido, É verdade. né? É que a qualidade dos jogos também está muito grande, sabe? Eu acho que isso aí que empolga, e quando tu vê, tu já olha um jogo bom, aí tu acaba olhando outra partida legal, e depois vai. Agora com a história do mata-mata, agora está tendo prorrogação direto. E aí, para prorrogação é bom quando não está o nosso time envolvido, como foi o Brasil no sábado. Pênalti, eu torço para todo jogo pro pênalti. Inclusive, vocês viram aqui como é que foi. Como é que foi a situação no último pênalti, né? Foi tenso. Nossa, o João Linden berrou, dá para ver no vídeo não, ali. Eu estava bem empolgado com a vitória do Brasil. Na verdade, mais aliviado do que empolgado, porque pelo futebol que o Brasil mostrou sábado, de repente a classificação seria até mais justa o Chile ficar com essa classificação. Mas aí é mais ou menos como a gente estava falando da Alemanha, que acaba pesando a camisa, a tradição no futebol. E o Brasil acabou levando a vaga nos pênaltis, mas foi por detalhe, né? Pênalti é sempre assim, a loteria. O Brasil acabou levando mais sorte. O Júlio César estava num dia inspirado. Tomara que tenha mais dias inspirados, porque ele para mim, na minha opinião, ainda, apesar do desempenho de sábado, ele ainda segue sendo um dos pontos fracos da seleção. Eu não consigo levar muita confiança no Júlio César. Ah, fala sério, João Verdade. Linden. Tá jogando uma liga muito fraca, né? Na liga norte-americana. Ah, mas de repente nem representa. Vamos ser otimistas, porque é o goleiro do México mesmo. Ochoa. Ele não estava ali sem emprego? Mas ele jogou até o meio do ano no Campeonato Francês, né? Ele tá sem emprego a partir do meio do ano. Sim, mas por uma questão de escolhas também. A gente não sabe as escolhas que mas ele já era reserva na Inglaterra, enfim. Mas de qualquer maneira, eu acho que de repente tanto o Vitor ou o Jefferson, que são os goleiros reservas que o Filipão levou para essa Copa do Mundo, de repente poderiam dar uma resposta melhor, ou pelo menos me deixar mais tranquilo, mais seguro quando assisto os jogos da seleção brasileira. Tá certo, a gente já volta a falar de Copa do Mundo, agora a gente vai fazer uma pausa para falar de Copa, mas não de futebol. Você sabia que os estrangeiros percebem os gaúchos como os cowboys brasileiros? Sabia disso, João Linden? Não tinha a mínima ideia. Pois é, nós, cowboys brasileiros, temos o técnico da seleção brasileira como parte do time. Veja como a imprensa internacional retrata a nossa cultura e tradição. No Rio Grande do Sul, as coisas não mudaram muito para os gaúchos mais tradicionais. Eles ainda laçam o gado no pasto e preparam o típico churrasco de vala.
Mas os gaúchos, termo usado para se referir a todas as pessoas nascidas no estado da região sul do Brasil, se esforçam para manter suas tradições. Todos os anos, eles realizam um grande festival na capital Porto Alegre. Para eles, ser gaúcho significa muito mais do que o lugar onde nasceram. É um sentimento. Gaúcho hoje é mais um sentimento de pertencimento a uma comunidade, vamos dizer assim, do que uma característica de alguém que nasceu numa determinada região ou estado. Gaúcho é um sentimento hoje. Em nome deste sentimento, os gaúchos decidiram antecipar o festival este ano para coincidir com a realização da Copa do Mundo. Embora muitas pessoas no interior conservem as tradições, nas grandes cidades muitos já esqueceram os hábitos do passado. O evento é uma oportunidade para mostrar às novas gerações como viviam seus antepassados. É difícil assim compartilhar com eles inicialmente o sentimento, porque não tem, por exemplo, um videogame gaúcho, né? Temos que criar um videogame gaúcho, né? Um filmezinho gaúcho para eles lá, né? Mas eles entendem que essa é a tradição, que isso faz parte dos mais velhos e que acaba sendo incorporado com eles. Um dos gaúchos mais famosos do Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari, nasceu a quilômetros de distância daqui, mas o apoio ao treinador brasileiro é unânime. Ele é um grande cara, eu conheço ele lá de Canoas, que eu vim de Canoas para Porto Alegre, e ele sempre teve essa índia, é um paizão, né? Então a gente conhece um pouco da família dele, ele realmente sempre foi um paizão. Mesmo quando não era pai, ele já era considerado um paizão. Enquanto os meninos de Scolari lotam estádios em todo o país, as ruas do festival ficam vazias. E quando a seleção vence, a comemoração para estes sulistas tem que ter muito churrasco e danças tradicionais. E aí, Jolene, gostou do termo cowboys brasileiros? Eu não gostei muito, confesso que não. Eu também não é mais do meu agrado, mas enfim, temos que ver se a gente consegue mudar essa nossa imagem. Né, enfim, ok, né. Vale que eu acho que conhecer a nossa cultura, né. Já é um primeiro passo. Acho que a comparação não é necessária, mas tudo bem. Vamos seguir adiante, falar rapidamente de Copa do Mundo ainda e falar do jogo de França e Nigéria. O que você achou ali do placar? Justo? É que assim, acho que todo mundo gosta de futebol, tende a sempre a ficar um pouquinho torcendo mais pro time mais fraco. A Nigéria fez um bom jogo. Acabou tomando os 2 gols já no meio pro final do segundo tempo. Mas foi justo o placar. A gente mais lamenta pela Nigéria, que fez um bom futebol, mas foi justo, 2-0. E agora a França pega a Alemanha, vai ser o próximo jogo, um jogão já. Acho que jogaço, né? Acho que é o principal jogo das quartas de final até agora, com certeza. Vai torcer pra quem? E o pior é que desse embate esse é o possível adversário do Brasil nas semifinais. Aí que tá. Mas quem vier é pedreira. Eu acho que a Alemanha ainda é um pouquinho mais forte, mas enfim. E amanhã vamos ter mais 2 jogos para encerrar essa fase de oitavas de final, definindo o último confronto das quartas de final. Argentina e Suíça e Bélgica e Estados Unidos. Argentina e Suíça, qual é o teu palpite? Acho que Argentina. Tá certo. Já muito obrigada pela tua participação, viu? Até mais. Até. Bem, assim encerramos o NH ao vivo de hoje. Mais notícias no site e na edição impressa do Jornal NH. Você também pode ficar informado pelo facebook.com/Jornal NH e no Twitter no @Jornal NH. Curta, compartilhe e participe com sugestões e comentários através das redes sociais. Até amanhã. Tchau!